Saudações rubro-negras flageniais. Cruzeiro se acerta com o Flamengo pela contratação de Fabrício Bruno. Os números que fazem Flamengo dar chapéu no Sevilha e ir atrás do atacante Juninho. Fla promete BAP fora do futebol e clube mais perto após mudanças radicais. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Zagueiro de 28 anos foi revelado no clube e estava no Flamengo. Crédito GE por Gabriel Duarte e Pedro Rocha. O Cruzeiro encaminhou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno após acertar os moldes da compra com o Flamengo. O jogador deverá ser anunciado nos próximos dias para um contrato de 4 temporadas. O Cruzeiro acertou o pagamento de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais à vista ao clube carioca. A Raposa ficará com os direitos econômicos do jogador a partir do acordo. O Flamengo buscará receber todo o valor à vista do Cruzeiro, que tentará uma aquisição por parcelamento. O valor do pagamento já era ponto comum entre os clubes, por isso a Raposa considerava ter acordo encaminhado desde segunda. Somente a forma de pagamento que pesava, tá, pessoal? Então, é o seguinte, cara. Pesava, né, Cruzeiro? Mas só que Boto endureceu e falou, só vai se for à vista. E eles vão pagar à vista, né? Com o acordo fechado após cerca de um mês de negociação, Fabrício Bruno será integrado ao elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos, onde é feita a pré-temporada. Por lá, o time ainda disputará o FC Sirius, com amistosos com o Atlético Mineiro e São Paulo. Fabrício Bruno tinha contrato com o time rubro-negro até o fim de 2028. Uma primeira proposta do Cruzeiro foi recusada pelo Flamengo. A diretoria cruzeirense retornou às negociações e chegou a um acordo de mais de 40 milhões à vista. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Por isso, tá, que eu não fico babando o ovo de jogador nenhum. Pode ser Gabriel Barbosa ou qualquer outro. No meio do ano passado, Fabrício Bruno e o Flamengo receberam uma proposta excelente de 15 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo queria vender na hora, e o jogador não quis ir. E ontem teve a reapresentação do Flamengo. E vendo as imagens da Flá TV, ele se representa de cara feia. Mimadinho, ai meu Deus do céu, não sou titular, tá? E provavelmente porque a negociação não tinha sido efetivada pelo Cruzeiro. Segundo o Vene Casagrande, ele ligava todo dia para o Cruzeiro para saber da negociação. Então, pessoal, o Flamengo tem sim que tratar seus atletas com respeito, mas como ativos do clube sem amizade e sendo o mais profissional possível. Dito isto, em relação à venda, eu tinha falado em um vídeo passado que 10 milhões de euros era o preço que deveria ser vendido, né? Porque era parcelado. À vista, eu acho que os 7 milhões de euros é um preço justo. A gente nunca vai chegar naqueles 15 milhões. Esquece aqueles 15 milhões de euros que foi feita a proposta pelo time inglês lá em meado do ano passado. Esquece isso. 7 milhões de euros é um preço justo. Um jogador, um atleta, né, um zagueiro bom. Nada sobrenatural. E pro estilo de jogo do Felipe Luiz, ele não sai. Ele corre muito atrás do zagueiro e não tem uma saída de bola limpa, vamos dizer assim. É mais na base do chutão. Isso também interferiu, tá, na decisão de vendê-lo, tá? E outra coisa, né? É um jogador reserva, né? A gente tem os titulares, os dois Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Então, assim, para um reserva, 7 milhões de euros, sendo que ele ia ser pouco aproveitado, né?
Porque o pessoal da zaga, eles costumam... Tá, pode acontecer lesão, mas é difícil ter tantas lesões assim, né? Então ia ser pouco aproveitado, né? É pouco não, que o Flamengo ia jogar muito, ele ia acabar jogando uma partida ou outra, mas para reserva. E outra coisa, ele tinha renovado o salário dele há pouco tempo e o salário dele era altíssimo, tá? Tem isso também, que dá um refresco na folha de pagamento, tá? E outra coisa, né? Com esse dinheiro o Flamengo pode fechar com um centroavante e deixar a equipe mais equilibrada, né? Sendo que o Pedro só volta só no segundo semestre. E se colocar um pouco mais de dinheiro, tá? Ainda dá para trazer um zagueiro com um bom nível aí para jogar no Flamengo. Em relação a zagueiros ainda, o Felipe Luiz, seguindo a filosofia comungada por José Botto, pode dar oportunidades maiores para os zagueiros da base, né? Como o Cleiton e o João Vitor, que dizem ser um zagueiro muito promissor, né? Vem sendo convocado aí direto aí pela seleção brasileira da Sub-20, né? Seguimos aqui. Os números que fazem Flamengo dar chapéu no Sevilha e ir atrás do atacante Juninho. Jogador de 28 anos, atua pelo Karabag do Azerbaijão. Início da carreira do atacante se deu no Atlético Paranaense. Vou fazer um pedido aqui, pessoal. Deixe o seu like, tá? Deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal. Se você não deixar o seu like, o YouTube não entrega os vídeos, né, para outras pessoas e o crescimento do canal fica estagnado. Dá essa moral aí, deixe o seu like, tá? Créditos, site 90 minutos por Fábio UTZ, tá? O substituto de Gabriel Barbosa no Flamengo está a caminho. E para conseguir acertar com o brasileiro Juninho, o clube carioca deu um verdadeiro chapéu no Sevilha, da Espanha. O jogador vinculado ao Karabag do Azerbaijão estava de transferência para a equipe da Andaluzia, mas foi seduzido por um salário que seria, segundo, né, o jornalista aqui, 3 vezes maior da Gávea, no que aquele oferecido pelos europeus. Com isso, não titubeou, né? O Juninho não titubeou em mudar de rota e optar pelo rubro-negro, que tende a desembolsar 5 milhões de euros pelos direitos econômicos do provável reforço. O Juninho será um natural concorrente a Pedro quando este retorna de lesão. Na temporada 23-24, o atacante fez 31 gols em 55 partidas disputadas. Já no período 2024 e 25 já foram 11 bolas na rede em 25 aparições, né? Os números, claro, são bastante atraentes. O atleta de 28 anos começou no Atlético Paranaense como profissional, depois perambulou por algumas, né, equipes de menor expressão no futebol brasileiro, sempre por empréstimo. De 2019 e 2023, defendeu 2 times de Portugal, Estoril e Chaves, para aí sim chegar ao Azerbaijão, onde conquistou os títulos da Premier League local e da Copa em 23-24. Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. Precisamos de um centroavante. Isso aí é fato para ser banco do Pedro. E não um titular, tá, pessoal? O pessoal tá pensando que tem que contratar um cara aí de 30 milhões de euros aí para poder chegar no Flamengo. E não é isso. A proposta não é essa. É para ser um bom centroavante com qualidade, né? Para ser reserva, gente. Para ser reserva do Pedro. Porque quando o Pedro voltar, Pedro, pessoal, é centroavante nível europeu. Não vai ter outro centroavante nas condições do Flamengo, para o Flamengo comprar, que se equivale ao Pedro, cara. Nem o Gabriel Barbosa era, já há algum tempo. E não vai ser assim que vai ser contratado 30 milhões de... Não vai ser. Então a gente precisa de um bom centroavante para ser reserva. Reserva. Ponham isso na cabeça de vocês. Reserva, tá? E não um titular para a posição. Sendo que o Carlinhos ainda não deu certo no Flamengo. Precisamos de bons jogadores para reserva. Né? Reserva. Que rendam, que tenham produtividade para o time. Como eu já venho falando aqui no canal, chega de grife, viva
a produtividade. Seguimos aqui. Fla promete BAP fora do futebol e clube mais aberto após mudanças radicais. O Flamengo mudou praticamente tudo no dia a dia, desde que a troca, né, da presidência. Com a figura do BAP pouco presente no futebol, o clube passou pela reformulação no departamento médico e na figura do homem forte do futebol. Agora promete ser mais aberto, especialmente à imprensa, ao mesmo tempo que vai se esforçar para manter o sigilo e evitar vazamentos de informações sensíveis, né? Créditos do UOL por Lucas Sá, sem o presidente. BAP, né, não será uma figura presente no futebol. O presidente não participou de nenhuma das entrevistas coletivas até o momento e deve seguir desta maneira, inclusive em apresentações de reforços. Landim sempre aparecia para fotos com reforços, né? O único que terá contato com o BAP é José Boto. Os outros integrantes do futebol se reportam ao português. Na primeira entrevista de 2025, ele apresentou o novo chefe do departamento médico, Fernando Sazak, e Alfredo Almeida, que será seu assistente, mas nenhum dos dois falou uma palavra. Foi até constrangedor, né? Eles sentaram, ele fez a apresentação e mandou embora. Não vai falar nada, não. Foi meio que, assim, para mim, desnecessário eles terem ido, né? Só para o pessoal conhecer, olhar a cara deles, pô, não falar nada. Mas tudo bem, né? É português, cara. Português não tem meia palavra, não. Não tem léxico no léxico, não. Eles são meio duros nas relações. Mas é o que o Flamengo precisava, né? A gente precisava de um cara assim, tá? O novo presidente não esteve no CT da apresentação dos atletas. Ele foi ao Ninho no primeiro dia de Boto, por exemplo, mas não participou da chegada dos jogadores. Na antiga gestão, os dirigentes eram figuras carimbadas nas apresentações de nomes, né? De novos nomes. Apenas Marcos Braz e Bruno Espino davam entrevista, mas sentavam-se à mesa mais 2 ou 3 dirigentes, como Landim e o antigo CEO Reinaldo Belotti. Tratamento com a imprensa, né? A gestão de Landim ficou marcada por abrir muito pouco no Ninho do Urubu para a imprensa, especialmente após a pandemia. As idas eram, na maior parte do tempo, para entrevistas coletivas de apresentações de jogadores. As exclusivas se tornaram mais escassas e a divulgação de informações, como horários de treinos, não aconteciam, né? Agora o clube promete mudar. A pré-temporada será primeiro teste. O Flamengo terá treinos abertos e entrevistas de jogadores ao longo do período que ficará nos Estados Unidos. Abrir as atividades é também uma promessa para o restante do ano no Ninho. Felipe Luiz, porém, não é um treinador que costuma gostar de abrir as atividades. No ano passado, ele manifestou à direção que não queria treinos abertos na temporada. A nova gestão tenta achar um equilíbrio. Eu vou fazer as minhas considerações finais aqui, pessoal, né? Em relação, né, essa abertura, né, da imprensa, pelo um lado, é bom, porque você tem mais contato, você enxerga mais o que está acontecendo dentro do clube. Mas, por outro lado, se o Flamengo vazava antes, talvez isso não venha de encontro, né? Esses vazamentos piorarem. Mas, como o Boto mesmo falou, ele não conversa. Em relação até à entrevista, vou até falar um pouquinho da entrevista dele de ontem. Ele simplesmente... Eu achei a entrevista uma entrevista forçada. Parece que foi uma entrevista forçada, porque, na realidade, ele não falou nada do que já tinha sido dito lá atrás, que já se vem comentando. Então, assim, não existiu nenhuma novidade. Qual a novidade? Novidade que foi dita na entrevista? Praticamente que o BAP não vai participar das entrevistas, sério, foi uma entrevista muito sem sentido, na minha opinião. Muito sem sentido. Eu achei que ele tava até um pouco meio que... Ele tava brincando e tudo, mas tipo, de saco cheio. Não tava muito afim, não. Meio forçado aquilo ali, tá?
Mas em relação a abrir o treino, vou voltar aqui para o jornalista, depende muito de como será isso, né? Eu não ficaria muito à vontade se fosse o Felipe Luiz também, não, cara. De treinos abertos. A gente tem muita coisa para passar e às vezes até mesmo nos aquecimentos isso acontece. Mas talvez no aquecimento, né? Como a Flá TV faz, porque a Flá TV já faz isso, gente. Essa que é a realidade. Eles só vão abrir para a imprensa de fora. Né? Porque a Flá TV sempre faz as gravações do aquecimento, essas coisas. Só que a Flá TV é do Flamengo, né? Então, assim, é meio que... vamos dizer assim, contido, né? É meio que contido as informações, mas para fora, eu não sei como é que isso pode acontecer, né? Tendo que colocar todo mundo para fora depois, talvez atrase alguma coisa, eu não sei. Eu acho que o Felipe Luiz tem razão em relação a isso, mas a abertura sempre é bom, né, gente? Abrir para as pessoas sempre é bom. Eu não sei como é que vai ser o controle, né? O controle é que pega, né? Em alguns momentos da entrevista do Boto ontem, ele disse que sempre vai ter um jogador também para dar entrevista, né? Para dar as coletivas ali. Bom, né? É isso, né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver quando acontecer, né? E se vai acontecer realmente, a gente vê como que vai ser estruturado essa situação. Tá? Em relação ao BAP não participar das apresentações de jogadores e coletiva, acho muito sábio. Muito sábio. Porque esses momentos é dos jogadores técnicos e de quem realmente contrata, que é o diretor de futebol, que no caso é o Boto. No caso do Landim, pousava, né, que como diz aqui, né, na reportagem, ele pousava para as fotos, né, nas apresentações. Mas quando tinha que se posicionar em relação a alguns episódios, né, e até inclusive com o Gabriel Barbosa, né, os mais cabulosos, né, ou em crises, eu nunca via ele vindo para falar desses assuntos nebulosos no Flamengo. Eu nunca vi, cara, se posicionar. Quem vinha falar era o Marcos Braz. Eu tenho muitas divergências, né, em relação ao Marcos Braz, mas era ele que vinha falar. O Landinho nunca se posicionou. Por que tem que tirar foto na hora do bem bom, que tá apresentando o jogador para fazer média, e na hora que o bicho tá pegando, ele não se posicionar em relação a jogadores ou qualquer outro tipo de situação? Essa forma de trabalho, né, do BAP, para mim, é a melhor. É a melhor, tá? E outra coisa em relação ao BAP, ele descumpriu aí algumas promessas, está descumprindo algumas promessas. Primeiro que ele falou que não ia ter desmanche, e ele já mandou meio mundo embora, né? Então, assim, político é complicado, né? Eu acho muito eficiente essa maneira dele deixar o Boto conduzir realmente, sem interferir, sem estar presente. Em alguns momentos ele vai ter que estar, porque aí vai ultrapassar, né? O Boto vai levar alguma situação que o Boto não vai poder resolver e vai passar para ele. Mas no dia a dia ele não vai estar ligado ao futebol. Isso é muito bom. Agora, as promessas que ele fez na campanha têm que ser cumpridas. E ele não está cumprindo, pelo menos com essa de... Porra, mandou um monte de gente embora. Trocou o departamento médico inteiro. Isso ele falou que não ia fazer. Apesar de eu achar que o Márcio Tanuri tinha que ser mandado embora sim. Mas todo o departamento, mexer em tudo, ele prometeu que não ia fazer isso. Né? E a gente vai ficar de olho aqui no canal. Porque a gente pode elogiar em uma coisa e pode criticar em outra. Faz parte, é o papel aqui do canal também, tá? Pessoal, bem, vamos ficando por aqui, tá? Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto e não se esqueça, meu querido, antes de tudo deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!